sou Elda Borges e está entrando no Ao em Foco, o programa de entrevistas da TV Assembleia. Segundo a ONU, aproximadamente 10% da população mundial vive com algum tipo de deficiência física ou mental. E no Maranhão existem mais de 1,5 milhão de pessoas com deficiência. Desse total, 256 mil vivem em São Luís e muitos deles em plenas condições de pobreza, enfrentando dificuldades e preconceitos. O que pode ser feito para reverter esse quadro? É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. E para essa conversa, nós convidamos a coordenadora estadual da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos do Estado, Kátia Espíndola, e Liane Souza, que é diretora do CDPAI. Os problemas da pessoa com deficiência estão em foco. Kátia, Liane, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigado por estarem aqui. Boa tarde. Boa tarde, a gente que agradece estar aqui participando desse momento. Então vamos conversar um pouquinho sobre o mundo das pessoas com deficiência física ou mental aqui em São Luís. A gente tem aqui mais de 1,5 milhão de pessoas com deficiência no Maranhão. Esse número é muito alto, no Maranhão, né, é um quantitativo muito alto de pessoas com deficiência. E o tipo, quer dizer, não é só deficiência física e mental, tem todos os tipos de deficiências. Então, na verdade, é como tu falaste, é um mundo. E um mundo não só para o ludovicense, mas para o brasileiro, ainda um mundo um pouco desconhecido. Um mundo que está na invisibilidade. Que é um mundo cheio de particularidades, coisas que a gente nem toma conhecimento. E que agora que está começando a aparecer, a ser percebido, né? Já temos agora políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência. Isso é um ganho. E agora realmente é um número muito grande de pessoas com deficiência. Agora quem fala mesmo com propriedade sobre isso é a Liane, né? Afinal, ela trabalha no CDPAI, que é um centro que reúne pais de pessoas com deficiência, né? Sim. Em primeiro lugar, eu digo que eu represento aqui uma pessoa que me ensinou, quando eu pensava que ensiná-lo, né, andar, falar, sentar, fazer tudo, ele que me ensinou a sair do lugar e ser a pessoa que eu sou hoje. Então, eu digo assim, um mundo, certo? Mas um mundo que faz parte do nosso mundo, não é um mundo à parte. Pessoa com deficiência, ela não vive num mundo à parte. Vive isolada, né? Essas palavras, assim, eu às vezes como mãe, família, assim, às vezes eu vejo assim muito algumas pessoas, a pessoa com autismo vive um mundo. Não, nós é que não compreendemos o modo de viver da pessoa com autismo. Quando você coloca o problema das pessoas com deficiência corretamente, as pessoas às vezes dizem o seguinte, que muitos dizem, Liane tem um filho com problema. E eu digo, não, a deficiência do meu filho não é um problema. O problema são as dificuldades que ele enfrenta. Eu teria um filho com problema se fosse envolvido em drogas, em prostituição, enfim, várias situações que simplesmente causam problemas realmente na família. Mas a deficiência não. A deficiência não é um problema, é uma condição da pessoa. E nós temos que aprender a conviver, não com as diferenças, porque a deficiência, ela não, como dizem, conviver com as diferenças. Todos nós somos diferentes, por ser pessoa, por ser gente. A deficiência não traz essa diferença. O que a deficiência traz para a gente, para a pessoa com deficiência, é uma demora, é um limite de fazer, mas faz. Como mãe, eu digo assim, Carlos Eduardo, quando eu digo assim, que ele me ensinou a andar, a falar, é porque ele me ensinou a compreender o jeito dele ser, o jeito dele fazer. Eu que tive que esperar isso. Ai, que coisa mais bonita. Eu que tive que conviver. Eu fiquei até emocionada. Essa é coisa que só assim, uma mãe pode falar. Quando eu digo, Carlos Eduardo ele é que tem paciência com a gente. Hoje mesmo, na hora que nós estamos saindo, aí a dificuldade de sair com ele, eu digo, se nós pensarmos aqui na dificuldade para sair com o Carlos Eduardo, a gente não vai sair. Porque realmente ele é uma pessoa com paralisia cerebral, ele tem toda uma dificuldade na hora de vestir. Na hora que faz o toque em Carlos Eduardo, ele fica espástico, rígido. Então, para vestir uma roupa em Carlos Eduardo, então se eu tenho que sair 5 horas da tarde, eu começo a vestir Carlos Eduardo 3 horas da tarde.
Então, hoje eu tive que sair mais cedo, foi quase 5h30 da manhã, eu estava arrumando, ele se fecha todo. Então, isso dificulta. Se eu pensar nisso, eu não saio com meu filho, para lado nenhum. Então, porque nós temos que ver a pessoa, não a dificuldade, não a deficiência dele. Temos que ver que ele é uma pessoa. E a forma dele ser é essa. E nós temos que respeitar. Nós temos que aprender a conviver com a pessoa com deficiência, não com as diferenças. Todos nós somos diferentes como pessoa, porque sentimos, amamos, queremos. Eu gosto de azul, já gosto de verde, enfim. Cada um, sabe? É isso que nos faz diferente. Não é a deficiência que nos faz diferente. Puxa, depois dessa eu fiquei até sem palavras, sem pergunta. Mas vamos continuar, né, Kátia? É uma coisa assim que eu acho que só quem vive a situação, quem é mãe como a Liane, quem vive com esse problema o dia inteiro, é que sabe as dificuldades que uma pessoa com deficiência, eu vou dizer com deficiência, tem para se adaptar ao mundo que não foi feito pensando numa pessoa diferente. Pois é, quer dizer, como ela está dizendo, ela tem problema desde a hora em que ela acorda para arrumar o filho dela. E na hora que sair de casa, vai continuar encontrando dificuldades, porque a gente tem uma cidade que não pensou em que as pessoas são diferentes no modo de se locomover, no modo de sair de casa, no modo de chegar no lugar. Para isso, a gente não tem que ter um novo olhar, quer dizer, os poderes, o poder público, não tem que ter um olhar assim mais... Um olhar de Liane. Assim. Eu queria só dizer assim, que eu não tenho nenhum problema com o Carlos Eduardo. É uma dificuldade de vestir, mas é a forma, então sim, isso não é questão do problema em si. O problema que a gente enfrenta é a dificuldade de acesso. É a maior barreira atitudinal das pessoas. Esse é o maior problema, né, Kátia? O maior problema na verdade, que a gente enfrenta. Acaba sendo a barreira mais do que a falta de acesso. Mais do que barreira atitudinal. Porque as barreiras físicas, ela faz parte... Tem a lei que garante o direito de ir e vir da pessoa com deficiência. Uma rampa, um ônibus adaptado. Mas o que impede o direito de ir e vir das pessoas com deficiência é a barreira atitudinal. E eu vivo isso o dia todo, são as pessoas, por exemplo. A forma de olhar. A forma de olhar. Eu digo assim... É pior do que a falta de uma escada, claro, de uma rampa, aliás. Claro. Né? Eu vou sair com meu filho para qualquer espaço, eu levo muito ele para passear no shopping, não porque eu gosto de shopping, mas é porque é o espaço que dá uma liberdade para ele. Às vezes eu tenho vontade de sair com as plaquinhas, que eu digo que eu tenho umas plaquinhas, quando a pessoa fica olhando, tá lanchando, olhando, e começa a olhar para ele, eu digo, olha, o seu lanche, mostra para quem, seu lanche vai estragar, olha, o seu lanche vai estragar, entendeu? Aí a pessoa fica envergonhada. Aí eu estou na praia, as pessoas ficam olhando, olha, ele gosta de praia que nem você, enfim, ele não está banhando porque o mar não está legal. Para as pessoas compreenderem que ele é uma pessoa que a deficiência não tira o direito dele participar, dele fazer qualquer coisa. Então, sobre isso, a gente tem uma matéria que foi preparada pela repórter Jade Bona. Vamos ver? Calçadas quebradas, sinalização que leva ao poste. Situações de risco. Do lado de fora da Escola de Cegos do Maranhão, a calçada é ampla e permite a qualquer pessoa ir e vir. Mas é só olhar do outro lado da rua que podemos entender um pouco da dificuldade que eles enfrentam no dia a dia. Apesar disso, a principal reclamação não é das barreiras físicas, mas é da falta de sensibilidade da população. A gente encontra muita dificuldade em relação a acesso, em relação a banheiro, que eu acho assim, é uma das coisas também muito importantes para a gente, né? Hoje a gente vai num órgão, em qualquer órgão, não tem um banheiro adaptado para a gente, é complicado, muito complicado. Além também da acessibilidade para a gente poder entrar no órgão. Então, assim, a gente infelizmente ainda encontra muito, né? Mas a gente está na luta tentando superar, né? Tentando atropelar essas barreiras, porque infelizmente em cada lugar que a gente chega, não só em lugar público, em lugar privado, a gente ainda encontra. Eles estão reunidos para discutir e compartilhar. O que nós queremos é acessibilidade. E a acessibilidade faz parte de um processo de construção dos direitos humanos de participação. Sem acessibilidade não tem participação. E sem participação nós somos desrespeitados. E se nós somos desrespeitados, nós temos sim que enfrentar uma guerra, uma briga e exigir nosso direito. Não direitos assistencialistas, mas direitos de política de assistência. Porque assistencialismo é olhar a gente como um coitadinho. E a assistência é o direito de todos. E é esse direito que a gente quer. Deixando uma grande vitória foi o direito ao passe livre aéreo, né? Hoje garantido por lei, né? 2 assentos. Vai ter que ter uma antecedência mínima de 15 dias, né? Hoje a pessoa com deficiência ela pode ir e vir
no ambiente aéreo. Isso já é garantido por lei, através de uma liminar. Mas, infelizmente, na questão do transporte interestadual e urbano, ainda tem muita dificuldade pela questão de paradas de ônibus inacessíveis, ônibus com elevadores quebrados, falta de faixa de pedestre, né, calçadas fora do padrão, sem nenhum cuidado, degradadas, né, dificultando o acesso. O ambiente educacional também, ainda falta de preparo de professores. As limitações são muitas vezes o que os impulsiona a ir além, a fazer mais. Cirleudo hoje trabalha na escola de cegos, mas ele já foi aluno aqui. E entre seus hobbies, o futebol e a música. Meu final de semana, o meu hobby é bater um dominó com os colegas, bater aquela bolinha futsal com os colegas deficientes. Quando não, tocar na noite, que como eu sou músico, a gente toca na noite por aí também. Então, são N as coisas que a gente... E sem se falar no aprendizado, na minha alfabetização, em termos de conhecimento para me alfabetizar, para assinar o meu nome. Enfim, foi realmente uma luta e eu hoje estou vencido, porque até a minha identidade como alfabetizado. Mas a escola é uma entidade filantrópica que sobrevive com doações. Para ajudar, basta ligar 3082-2602. A escola fica no Bequimão, em frente ao Hospital São Domingos. A luta do Dia da Pessoa com Deficiência, para mim, representa um motivo de força, de energia positiva, para que a gente busque mais direitos, para que a gente busque mais alternativas para a pessoa com deficiência. Ok. Aí na matéria, por acaso foi a Liane que falou na falta de políticas de assistência, não assistencialismo, mas políticas de assistência. Você diria, Kátia, que a gente já tem aqui no Maranhão alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que torne mais fácil, vamos dizer assim, mesmo que seja entre aspas, a vida dessas pessoas? Bom, a política da pessoa com deficiência é uma política muito nova, né? A nível nacional e a nível estadual mais ainda. Então, nós estamos ainda no embrião, né? Nós estamos começando. Na verdade, esse começo é a parte mais difícil, é esse primeiro passo. Então, nós estamos dando, aos poucos, não só na área de assistência, né? Mas na área de direitos humanos, porque garantir esses direitos para a pessoa com deficiência é garantir que ele seja cidadão pleno, né? Não só o direito de ir e vir, mas ele tem direito de amar, ele tem direito de ir ao cinema, ele tem direito de ir à festa, a uma boate, assistir um jogo de futebol, ali, ele tem direito de tomar uma cerveja. E o que a gente observa? A gente chega nos lugares, pode ter rampa, mas o banheiro não está adaptado, porque eles pensam que a pessoa com deficiência não vai ao banheiro quando ela sai. Ela não sai para um restaurante e sai. A gente pode observar nos dados não só do Brasil, o número de pessoas com deficiência que viajam é muito grande. Muito grande. E ela acaba sendo um potencial enquanto turista, porque quando ela viaja, ela não viaja só. Sempre a pessoa com deficiência viaja ou com família, ou com os familiares, ou com os amigos. Então, se eu, pessoa com deficiência, não posso ficar naquele restaurante, não posso ir para aquele barzinho, a família que está comigo também não está. Se eu não posso estar naquele hotel, me hospedar naquele hotel, a minha família, os meus amigos não estarão lá. Então, na verdade, precisa ter um novo olhar, né? Um olhar de inclusão. Não é um olhar de assistencialismo, é um olhar de inclusão. Não, eu vou botar este banheiro aqui com essa rampa, porque vai ter é só para a pessoa que vai chegar justamente aqui, que vai ter que usar. Porque é bem esse o pensamento que se deve ter, né? Ainda se tem. Então, quer dizer, nós ainda estamos nessa construção. Nós estamos viajando muito para os interiores, né? A CEDIC viajando muito para os interiores para estar fomentando esse novo olhar, né? Dessa garantia de direito para as pessoas com deficiência, que antigamente não eram vistas nem como pessoas. Então, quer dizer, já é um ganho muito grande para a gente. Agora, mas realmente é lento. Ok, nós vamos só fazer um intervalinho rapidinho e vamos voltar para continuar falando sobre os problemas da pessoa com deficiência. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta.
O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente. O reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibe Aikel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. É o meu sonho, é o que eu sei fazer de melhor. Porque é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. Eu me preparo para isso desde a faculdade. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Ampliar, expandir, vender para mais gente. É difícil negociar, formar preço. O que eu preciso é inovar cada vez mais. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Estamos de volta, vamos continuar falando aqui sobre as pessoas com deficiência. Um dado do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência diz que boa parte das denúncias que chegam por meio do Disque Denúncias é relacionada a pessoas com deficiência e ela está relacionada também principalmente com abuso sexual ou uma agressão física. Isso confere pelos dados de vocês? Nós estivemos em Brasília e realmente é alarmante o número de pessoas que sofrem com deficiência, que sofrem esse tipo de violência. Principalmente por serem mais frágeis no sentido de não informar a família, porque ela já se sente diferente, então por ela se achar diferente, ela se acha menor muitas das vezes do que os outros. Então ela não fala às vezes para a família, para a mãe, ou então ela na verdade se fecha, como a Liane falou, que no mundo que é de todos, dela. Mas e aí ela de uma certa forma se retrai. E aí precisa realmente da ajuda da família. É só uma discriminação a mais, na verdade, né? Para ela seria só mais uma discriminação. Pois é. Não é só mais uma discriminação. E na verdade ela tem que se sentir empoderada, que ela tem direitos, como todas as outras pessoas. Então isso, na verdade, quando nós viajamos para os interiores, a sensibilização é em cima disso, né? Da garantia de direito da pessoa com deficiência, que ela tem igualdade de direito como toda e outra qualquer pessoa. Então não existe aquele, não, porque a pessoa ela tem prioridades pela condição de ser. Prioridades ela tem, mas a garantia de direitos é igual. É igual para todo mundo e ela pode fazer a denúncia como qualquer outra pessoa. A família também é essencial nesse processo. Mas ficando um pouco aqui ainda na questão da agressão, ela não precisa ser conscientizada? Quer dizer, esse processo de conscientização também, ele precisa ser feito para que ela tenha a segurança de fazer essa denúncia, sabendo que ela vai ser ouvida? Com certeza, é por isso que a Secretaria de Direitos Humanos está indo justamente nos focos, né, que são nos municípios, porque o cidadão ele mora no município. Então ele precisa ser sensibilizado, ele precisa saber os direitos que ele tem, que precisam ser assegurados e que na maioria das vezes ele acredita que não existem. Liane. Bem, só voltando à questão das políticas públicas, assim, nós comemoramos essa semana toda, o dia 3 de dezembro, né, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E o grande avanço para a gente nessa luta foi romper as pessoas com deficiência, romper as barreiras de dentro delas mesmas, elas acreditarem no potencial, na capacidade delas, na construção, que elas têm uma história, que elas são pessoas. Porque o que a gente às vezes vê é que a pessoa com deficiência, ela se fecha
e se coloca numa situação até de que sempre está precisando de ajuda. Todos nós estamos precisando, todos nós precisamos de ajuda. Agora, o olhar que a sociedade tem para a pessoa com deficiência é como se ela estivesse sempre precisando de ajuda. Por exemplo, até para ajudar a pessoa com deficiência, no movimento eu sou chamada de chata, de briguenta. Até para pegar na cadeira de roda do meu filho eu brigo. Não é qualquer pessoa que pega. Por quê? As pessoas não respeitam. Por exemplo, se eu te olho na rua e você é uma pessoa com deficiência visual, aí a ideia que as pessoas têm é que a pessoa com deficiência visual ela não sabe se direcionar e ela vai logo pegando na pessoa. Não é assim. A forma de se colocar é você, boa tarde, você está precisando de ajuda? E ele vai dizer se ele está precisando ou não. A mesma coisa, eu paro a cadeira de roda do meu filho, numa Deodoro, como já aconteceu. Eu paro, simplesmente um rapaz vem e vai amarrar o sapato, bota o pé. É a mesma coisa que está botando o pé na perna do meu filho. Ele usa a cadeira como apoio para amarrar. Ou então, quando eu estou atravessando, aí vem uma pessoa sem me pedir licença e quer carregar. Eu digo, e a cadeira do meu filho é muito adaptada, não é? Eu sei todo jeito. Aí então, se a pessoa fala, você está precisando de ajuda? Como hoje aconteceu, eu vinha você está precisando de ajuda? Claro, mas é porque as pessoas não respeitam, é como se a gente não fosse gente, como se meu filho, aí em plena feira do livro, a cabeça do meu filho, que ele não tem controle, caiu, veio uma pessoa que eu nunca nem vi, pegou a cabeça dele, epa, não é assim não, como é seu nome? Meu filho tem nome é Carlos. Tudo bem, a pessoa quer ajudar, mas ela tem que primeiro perguntar, mesmo que meu filho, falar com a pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Por isso que hoje há um avanço da política, porque a gente não aceita mais assistencialismo. O que é nada sobre nós sem nós? É um lema que a pessoa com deficiência não aceita mais nada para a gente. Eu não aceito mais nada para mim, mas com a gente. Vamos construir junto. E o movimento da pessoa com deficiência tem avançado nisso, nessa discussão política. A discussão da gente no dia 3 foi uma discussão riquíssima, onde fizemos propostas para a educação e discutimos ontem lá na Câmara de Vereadores, numa outra audiência belíssima, onde a gente diz e falou o que a gente quer, o que a gente pensa. A pessoa com deficiência, ela fala, ela diz o que ela quer. Então, nós fazemos isso por quê? Porque hoje, nós saímos daquele papel do coitadinho, do que está, entre aspas, eu chamo de doentinho. Meu filho até hoje é chamado olha lá, o doentinho. Quer dizer, eu estou na praia, ele é doentinho. Como é que eu venho para a praia com um menino doente? Enfim, eu é que estou doente, eu é que estou gripada. Desculpa, as pessoas vivem pedindo desculpa para a gente. No shopping foi até mais grave. Essa daí eu até escrevi um texto, saiu no Jornal do Estado. Meu filho passeando no shopping, um shopping daqui da cidade, e aí uma senhora brincando com a filha de 1 aninho, de 2 aninhos, e a neném correndo, então ela não sabia mais como parar a criança, aí ela olhou assim, tá vendo aquele menino na cadeira de roda? Aí ela olhou, ele vai te pegar. De repente a criança veio, se abraçou na mãe, ficou querendo chorar e com medo, e olhava para ele. Enfim, ela construiu o quê? Imagine quando ela olhar Dilson, Deline... Entendeu? Exatamente. É a questão das barreiras atitudinais. Aquilo ali foi um impacto e eu pensei que eu vivi essa história assim, quando meu filho tinha 5 anos na igreja. Meu filho estava na missa e uma senhora, o netinho dela, tá vendo aquele garotinho? Ele errou e papai do céu castigou assim mesmo. Na época, minha visão... Só por curiosidade, entendeu? Que resposta que você deu para essa mãe? Não, naquela época ainda estava vivendo um luto. Eu fiquei impactada. Essa outra mãe... Essa do shopping? Não, essa outra mãe eu fiquei, sabe, a gente não espera mais isso. Mas a gente imagina vocês imaginam que as pessoas estão evoluindo, né? Aí de repente acontece uma coisa dessa. De repente acontece, mas é o que eu digo, as barreiras atitudinais. No momento que forem quebradas as barreiras atitudinais, aí todas as outras barreiras vão ser fáceis, porque é a questão do acesso. Não, me diga que resposta que você deu para essa mãe. Não dei nenhuma resposta para essa mãe. Não dei porque meu esposo me segurou. E olha que todo mundo ficou. Eu coloquei um texto no Face, foi muito partilhamento, não sei o quê, que eu cheguei em casa até chorei. Eu contei para o meu filho mais velho, mãe, que resposta você deu para a mãe? Eu digo, não dei nada. Foi algo assim que me botou assim, me desarmou. Agora,
Aí vem o papel da família. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Isso. A família, de alguma forma, ela sabe, quer dizer, eu sei que você sabe, eu estou te ouvindo aqui, mas as famílias, elas têm consciência da importância do papel que elas têm, eu não digo nem na vida do filho que tem esse tipo de deficiência, mas na mudança da sociedade para com essa pessoa? A família tem 2 caminhos. Um é super proteger essa pessoa, a pessoa com deficiência, não achando que ela, não deixando ela, ou então, como muitas pessoas que eu conheço, não deixa sair o seu filho para ninguém olhar, ou deixa o filho fazer o que quer porque tem deficiência, tudo que ele faz, ou ele fez isso porque, enfim, ou a família olha como pessoa e vê a pessoa não deficiência. Quando ela foca a pessoa, ela possibilita. Quando ela foca a deficiência, ela não permite e não aprende junto com ela, entendeu? O que acontece? As famílias, não vou dizer que eu não fui uma mãe superprotetora, mas hoje, quer dizer, meu filho tem 25 anos, e eu digo que hoje ele me ensina mais do que eu pensei que fosse ensinar, porque eu tenho que aprender a saber o que realmente, o desejo dele, como ele disse que ele quer água, ele não diz eu quero água, eu tenho que aprender, e ele sabe dizer, eu tenho, essa é a forma. Meu filho come por sonda. Quando meu filho sai na rua com aquele, parece um soro, ele está doente. A forma dele comer é essa. Você tem que respeitar. Você come pela boca. Nós comemos pela boca, ele já comeu pela boca. Mas ele não pode mais comer pela boca. Ele come por sonda. E a sonda deu uma... Praticamente, se ele não usasse a sonda, hoje ele não estaria mais aqui. Deu uma qualidade de vida, isso. Então, a família, hoje, o papel da família... É trabalhar a questão da informação. Mas é que eu te pergunto, a família tem consciência disso? Consciência ela tem, mas às vezes ela tem medo. Eu tenho amigas minhas que colocam, e eu respeito isso. Eu tenho uma amiga que tem uma filha com síndrome de Rett. Ela diz, Liane, eu sei que minha filha tem direito de participar, eu sei, mas não sai. Porque eu sei o que é o olhar da pessoa, como ela enfrentou aqui na casa de bolinha aqui do Bob's, uma lanchonete, entrou na casa de bolinhas para brincar e as mães tiraram as crianças. E aí ela olhou, aí ela disse assim, minha filha, agora a casinha de bolinha é só nossa, entendeu? Então, são atitudes que as famílias têm, mas hoje a família, hoje ela acredita no potencial do filho. E o CDPAI, ele surgiu com esse olhar de dizer, a deficiência não tira o direito do seu filho fazer. A deficiência não tira o direito do seu filho de namorar, de ser, de pensar, de querer, desejar. Deixa o seu filho escolher. E às vezes as mães, levam o filho, por exemplo, numa época dessa, eu levo sempre o Dudu para ele escolher a roupa dele. E às vezes as pessoas me chamam, acham até que eu sou doida. Eu passei com ele pelos locais, aí eu fico, meu filho, ó, isso aqui é o espaço de fralda descartável, que ele usa. Esse aqui é o espaço disso aqui, isso aqui. Aí as pessoas, ele entende, ó. Se ele está entendendo ou não, isso é um problema dele mesmo. Então, por favor, deixe a gente viver a nossa relação. Meu filho, essa roupa aqui é jeans, enfim. Mas, às vezes, as famílias não acreditam que o filho tenha direito de escolher. Agora, e escolhem por ele. Kátia, imagine, se aqui em São Luís a situação é essa, no interior deve ser muito mais complicado, né? No interior é muito mais difícil de você chegar, inclusive, a essas famílias, a essa compreensão que a Liane tem, não é? A gente faz, conversa, mas, na verdade, é o medo da família, é o medo com que a criança seja machucada, seja maltratada, porque, como a gente falou no começo da entrevista, a pior barreira é atitudinal. Então, não precisa falar nada, basta um olhar, basta um sorriso, basta um gesto. Então, as políticas públicas, elas têm que trabalhar isso, e é isso que nós estamos trabalhando. Nós temos a Central de Interpretação de Libras, que vai ser inaugurada no começo do ano que vem, para as pessoas surdas, para o atendimento delas, porque as pessoas surdas precisam ir ao médico, elas precisam ir no fórum, elas precisam ir ao banco, e elas não têm como se comunicar. E Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Então, é nossa obrigação, enquanto poder público, garantir que essas pessoas tenham seus direitos, né? Vistos e respeitados. As pessoas, vistos e respeitados. Quando diz assim, essas pessoas, já deixa um pouco, as pessoas com deficiência, elas têm direito. É que a gente não precisa se educar mesmo. Entendeu? Então, se eu fico impactada com o olhar dessa situação que eu vivi em um local,
Imagine as mães que não têm essa informação e têm Exatamente, medo. Eu trabalho com mães de áreas de Itaquibacanga e Cidade Operária, pessoas com deficiência. Hoje, a gente trabalha muito a questão do diálogo, deles falarem, deixa o seu filho falar, mas ele não sabe, fala do jeito dele, até pelo menos... Ele vai se comunicar, ele pode não falar, mas vai se comunicar, né? Ele fala... Como é que ele fala assim? O que ele quer dizer? Quando Dudu vai sair, quando ele percebe que ele vai sair, ele começa a se mexer porque ele adora sair. Mas aí eu boto uma roupa, quando ele coloca a fralda descartável, aí bota uma calça comprida ou um sapato, ele já sabe que ele vai sair. Então, ele fica... O que é isso? É uma comunicação, só que essa comunicação a gente não compreende. E aí, nós é que temos que aprender com eles, não são eles. E a Convenção de Direitos Humanos diz, o que a Convenção diz? Que não é a pessoa com deficiência que tem dificuldade de chegar, mas é o espaço que nos dá a oportunidade para ela chegar. É o acesso, é o olhar que impede o direito e vir das pessoas com deficiência, de ser respeitada, o olhar como pessoa nós humana. Com certeza precisamos ainda fazer um curso de adaptação. O olhar, é o olhar. Para começar a conviver de verdade. Jamais, eu imagino... E não olhar para essas pessoas, a gente precisa conviver. Inclusão. Inclusão. O que é inclusão? Transformação. O que é inclusão? Ela tem que acontecer com certeza nós passaríamos sem deficiência. Quando se fala de acessibilidade, se pensa em quem? Pessoa com deficiência. E eu digo não. A acessibilidade é para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Nós passaremos a tarde toda aqui falando sobre isso. Tem muita pergunta que eu não fiz. É porque eu fiquei emocionada aqui com a Aline e acabei mais escutando do que falando. Mas é isso mesmo, as pessoas têm que aprender a respeitar os direitos, os espaços, a vontade, como ela diz, não é? Chegar e empurrar a cadeira. Ninguém faria isso com uma pessoa dita normal, né? Não é nem dita normal, porque a gente não fala mais dita normal. A pessoa com deficiência eu preciso aprender muito chata com nomenclatura. Não existe pessoa normal. Gente, ninguém é normal. Ninguém. Todos nós temos nosso padrão de anormalidade. Ninguém é normal. Ontem eu vi uma mãe dizendo, o meu filho assim, mas ele é normal. Eu digo, não, meu Dudu tem um momento dele que ele está chateado, raiva, eu digo, cara, agora sim, tu tá com teus padrões de anormalidade igualzinho eu, estressado, irritado, enfim, mas todos nós temos. A pessoa com deficiência não deixa de ter sentimento de amar. Eu te falo dita normal, porque eu estou te falando da convenção do dia a dia, que a gente diz, fulano é normal. É isso que eu estou dizendo, dita normal, mesmo que seja entre parênteses, mas é o que se fala. Coisa. Tem pessoa com deficiência muito bacana, tem pessoa com deficiência mau caráter, tem pessoa com deficiência bonita, tem pessoa isso já vai ser ladrão. Enfim, eles não deixam de ter os mesmos características, os mesmos sentimentos que todo ser humano tem. A deficiência não tira esse direito. Então, basta a gente aprender a respeitar. Rapidamente nós vamos convidar todos me falei do encontro. Para o terceiro encontro do Fórum Maranhense das Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologias, que vai estar acontecendo a partir de hoje na Cidade Operária, lá no Dom Calabria, a partir das 18 horas, vai ser hoje, amanhã o dia todo e sábado também o dia todo. Então, é importante que as pessoas, que toda a comunidade, toda a sociedade esteja presente, porque é um tema que precisa ser discutido, não é entre nós, pessoas com deficiência, mas com toda a sociedade. Todas as pessoas. Com todos nós. Gente, só me resta agradecer a presença de vocês e por esse debate importantíssimo. Eu fiquei muito emocionada com você. Com certeza tem que aprender mais com você, até para saber entrevistar direitinho. Kátia Espínola, muito obrigada também pela sua participação. Gostaria só de agradecer aos parceiros desse evento do fórum, né, que é a CEDIC, o IFMA, a UFMA, e o Sérgio, né, que é o centro lá operário onde está dando o espaço. Então é muito importante. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E o Enfoco fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, neste mesmo horário. TV Assembleia, sinal aberto digital 51.2 e também pela TVN, canal 17. Tchau e até a próxima.